a sua passagem bíblica preferida? E o seu versículo? Há tantas verdades lindas na palavra de Deus que é até difícil escolher só uma passagem bíblica, não é? Se talvez a gente fosse fazer uma enquete das nossas passagens bíblicas preferidas, eu arrisco dizer que a maioria das referências seriam no Novo Testamento. Afinal, Cristo, o nosso Salvador prometido, nasceu. O próprio Deus, na pessoa de Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Mas eu acho que o Velho Testamento também iria aparecer em nossa pesquisa. Com certeza, algumas de nós iriam responder que o texto bíblico preferido estaria em Salmos ou até mesmo em Provérbios. A maneira como as nossas histórias individuais são encontradas pela palavra de Deus marcam nossas vidas e fazem com que aquele texto bíblico específico tenha um espaço bastante especial em nossa caminhada cristã. E não é para menos, a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus, viva, eficaz e penetrante. E com a ajuda do Espírito Santo, a cada dia vamos aprendendo mais um pouquinho e sendo transformadas. Mas me diga uma coisa, como você vê a Bíblia? Ao ler uma referência, seja do Novo Testamento ou do Velho Testamento, qual é a forma que você busca entender o que leu? Com tantos personagens, lugares, datas e circunstâncias, nós precisamos sempre ter em mente que a Bíblia não é uma coletânea de histórias e relatos bíblicos. Sim, há muitas histórias e tantos outros relatos, instruções, conselhos e consolo. Mas não são apenas registros históricos e verdades a serem aprendidas. Todas as passagens da Bíblia são Deus falando conosco, revelando-se a nós em palavras vivas e atuantes, sopradas por seu Espírito Santo. Ao olharmos para as passagens de Eva, Raabe, Débora ou Ruth, talvez nós tenhamos o foco somente em suas experiências, um olhar antropocêntrico, em que elas estão no centro, elas são a história em si. E esse olhar antropocêntrico não agrada a Deus. O cuidado que precisamos ter é de entender que cada uma dessas histórias faz parte de uma única história, de uma história maior, da maior de todas as histórias. Ler e estudar a Bíblia de forma cristocêntrica, de forma que Jesus é o centro de tudo. Enxergar em cada referência como elas apontam para o nosso Salvador. Isso sim agrada a Deus. Afinal, a Bíblia não é sobre nós ou sobre os personagens que estão nela. Embora ela fale sobre nós, como fomos criadas, nossa condição caída devido ao pecado, a redenção em Cristo Jesus e do desejado encontro com Ele no céu. Ela fala sim, fala muito sobre nós, mas este não é o fim dela. Ela é a palavra de Deus. Ele é o centro. É dele que cada linha revela uma única história que trata totalmente de Deus, de como um Deus amoroso, santo, criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, misericordioso, transcendente, autoexistente e bom, resgata o seu povo em Jesus. Veja, se a gente ler a Bíblia com uma visão em que Deus está no centro, nós vamos olhar para Gênesis 1 e antes mesmo de conhecermos nosso próprio começo, vamos ser apresentados a Deus. Ele é a única fonte de vida. Tudo vem dele. Tudo é ordenado por ele. Ele estabelece uma ordem na criação, desde Gênesis 1, que o reflete e que demonstra sua bondade em toda parte dessa ordem. Nós vamos olhar para Gênesis 1, 26, que diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
E nós não vamos focar em nós, embora este versículo explique sobre nós, do valor e dignidade do ser humano que é feito à imagem de Deus. Mas o nosso foco vai ser olhar o ensinamento da natureza internamente relacional de Deus. Quando Deus chama a si mesmo de nós, deixa implícito o harmonioso relacionamento da Trindade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não vamos olhar para as leis cerimoniais de Levítico com desprezo, pensando que nada daquilo tem a ver com a nossa realidade hoje. A nossa compreensão será ajustada, entendendo que essas leis estão na Bíblia, porque comunicam a santidade e a misericórdia de Deus. Embora estas leis não se aplicam aos nossos dias, Deus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é santo e nós devemos buscar crescer em santidade. Recentemente, estudamos o livro O que Deus diz sobre as mulheres, Feminilidade versus Feminismo, no IBC, no Instituto Bíblico Central. É neste livro que eu estou baseando esta devocional. Nele, a autora vai explicando como olhar para alguns textos, fugindo da tentação de simplesmente querer listas explícitas do que pode ou não pode, mas de se aprofundar e contemplar a bondade de Deus. Ela procura mostrar como são boas essas verdades bíblicas e, portanto, podem ser acolhidas e apreciadas e não apenas aceitas. Em um dos capítulos, ela nos ensina sobre o livro de Juízes, uma época em que as leis de Deus foram esquecidas, mostrando vívida e dramaticamente os efeitos nocivos da queda. Nas páginas 97 e 98, ela diz assim: esse livro Juízes e toda a Bíblia pede-nos para abrir os olhos e ver o mundo não como imaginamos, mas como de fato é, caído, cheio de pecado, com uma desesperada necessidade de ser resgatado. O que mais surpreende é que Juízes e toda a Bíblia aponta-nos para o resgate. Por mais difícil que seja imaginar, o povo de Juízes realmente é aquele por meio do qual Deus prometeu realizar seu grande resgate da raça humana. Quando lemos, temos vislumbres da natureza resgatadora de Deus. Em todo o livro de Juízes, quando o povo de Deus se rebela, sua ira queima contra o pecado e ele os entrega nas mãos das nações inimigas. Mas o que é verdadeiramente surpreendente é que cada vez que o povo de Deus volta para ele e clama, ele os ouve. Ele se importa com a miséria pela qual eles passam. Ele levanta libertadores do meio deles, mostra-lhes misericórdia, e sua misericórdia atinge até o mais baixo. Juízes é um livro sobre o resgate de Deus de seu povo pecador, vez após vez, repetidamente, por meio de salvadores horrivelmente imperfeitos que nos deixam almejando, ansiosos, aquele que é perfeito. Esse Salvador livra o seu povo para sempre dos inimigos. O Salvador os salva do pecado ao levar sobre si a ira de Deus que eles mereciam. O Antigo Testamento vividamente nos mostra a necessidade desse Salvador, de um rei como esse. Então, minhas irmãs, se nós estivermos com o nosso olhar ajustado, nós vamos conseguir ler Juízes, Oséias e alguns textos mais difíceis sem perder a perspectiva da história de Deus resgatando o seu povo. Todo o resto da história confirma o propósito de Deus para os seres humanos que Ele criou, a união em verdadeira adoração a Deus. Jesus veio para entregar sua vida e realizar esse propósito.
O pecado e a morte foram vencidos, mas não ainda banidos. Apesar disso, podemos andar na luz, pela fé, pois Deus não é trevas, é luz. Nosso Deus, misericordioso em Cristo, nos resgatou das trevas. E para finalizar, eu me lembro do versículo de Hebreus 1:3, que diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Que Deus nos abençoe e que ao lermos a Bíblia, nós tenhamos uma visão cristocêntrica em cada passagem, cada relato bíblico. Deus te abençoe. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.